Mais potência, frames por segundo e temperaturas mais baixas. É o que você quer e terá aqui hoje. Você clicou neste vídeo com desconfiança, mas eu te garanto que neste pequeno notebook gamer consegui aumentar o desempenho da placa de vídeo em impressionantes 98%, o que naturalmente se traduziu em uma quantidade maior de quadros por segundo, chegando até 52% a mais de FPS em alguns momentos. Deve estar muito quente agora, como se estivesse furioso, nem dá para tocar. Mas também não, pois as temperaturas caíram até 30 graus Celsius e o notebook finalmente está funcionando silenciosamente. Você deve estar pensando, ele provavelmente fez alguns furos e instalou refrigeração líquida. Não, eu não fiz aqui nada que você mesmo não pudesse fazer em casa com o seu próprio notebook. A mais recente tecnologia espacial, como você pode ver, já está ao nosso alcance. Isso aqui salva qualquer notebook. Por favor, assista ao vídeo. Alguns dos meus espectadores certamente conhecem o notebook gamer com controle embutido, chamado GPD WinMax 2, e é nele que vou realizar a operação de hoje e todos os testes. No entanto, independentemente de qual notebook você tenha, o que vou discutir aqui hoje pode ser aplicado praticamente em qualquer modelo. Já realizei uma operação similar em um notebook gamer Lenovo Legion com excelente resultado. No entanto, o que consegui desta vez supera todas as expectativas e, ao mesmo tempo, prova que nós, como usuários, ainda podemos e até devemos melhorar o trabalho do fabricante e da fábrica. O problema é que os fabricantes insistem em usar pastas térmicas de baixa qualidade. No começo está tudo bem e não há do que reclamar, por isso você vê e ouve o cara do YouTube elogiando tanto. Ele diz que o equipamento é bom, que as temperaturas estão ok, porque é bem possível que realmente estavam. Porém, após alguns meses da compra desse equipamento, você percebe que as coisas podem não estar tão boas quanto o esperado. O mesmo ocorreu com o Lenovo e está se repetindo com o GPD WinMax 2. Algumas semanas após publicar minha análise no YouTube, tive a impressão de que o dispositivo estava funcionando visivelmente mais barulhento do que antes. Sabe, nada acontece de um dia para o outro e quando estava preparando o material, fiz dezenas de horas de medições. Depois disso, bem, eu simplesmente usei o aparelho. Zerei Diablo 4 até o nível 100, mas recentemente finalmente quis começar Cyberpunk 2077 para valer. Isso aí, bem, não deu muito certo. Então, durante a análise, determinei que no perfil de 24 watts o aparelho funciona de forma mais eficiente e as temperaturas ficam sob controle. Mas isso foi antes. Agora a imagem trava muito, o som fica cortando, zumbindo e chiando, uma experiência horrível. Se passaram apenas 6 meses e já nem se fala mais em 24 watts, nem com 23 dá para jogar. Vejam só, o perfil de 23 watts mantém em média 92,7 graus Celsius no processador e 92,5 na placa gráfica. Até que ainda está dentro do normal, mas também anotei aqui a temperatura máxima, que em ambos os casos passou dos 95 graus. Isso é importante porque o processador AMD Ryzen 8840U, que está neste aparelho, tem uma temperatura máxima de 95 graus e assim que chega a esse ponto, para não danificar o chip, a alimentação é cortada. Durante o jogo, isso se manifesta com travamentos bruscos e engasgos. Aliás, isso pode ser visto pelo valor do clock da GPU que eu também registrei aqui. Esse valor não é só um pouco menor do que o perfil de 22 watts, mas lembrem-se que esses são resultados médios do teste. Então, se o clock da placa de vídeo caía, digamos, para uns 600 MHz, mas só por alguns milissegundos, é assim mesmo que vai aparecer. Resumindo, se passaram 6 meses e a eficiência do resfriamento caiu mais de 8%. É hora de consertar isso. Para isso vou usar algo que está nesta caixinha e não é pasta térmica, essas aí acho que nem vale mais a pena mexer. Metal líquido. Não, também não. Seria uma opção interessante, mas ainda assim bastante perigosa. Usarei o material de mudança de fase chamado PTM7950, da Honeywell. Já fiz alguns vídeos sobre ele, então se você ficar fascinado por esse material, e aposto que vai, vou deixar links na descrição deste vídeo para os anteriores que explicam o que ele é, quais são suas propriedades e como funciona. Aqui não há necessidade de repetir tudo isso, então antes de você mesmo decidir mexer no seu equipamento, é fundamental que assista àqueles vídeos. Deixarei o link do AliExpress na descrição, onde eu mesmo comprei o produto. Levando em conta como essa placa de teste de medição 7950 está funcionando, posso estar quase certo de que é original. Paguei a folha maior, porque uso bastante, mas o processador que está no GPD WinMax 2 tem uma área de apenas 178 mm², então essa folha maior, que custa aqui 29,18 €,
deve ser suficiente para cobrir 79 desses processadores. Então, o preço convertido para zloty, dividido pela quantidade de dispositivos que podemos cobrir com ele, fica em apenas 1 zloty e 57 groszy. Sim, você não ouviu errado. Menos de 2 zloty basta para deixar essa porcaria barulhenta em um estado muito melhor do que o próprio fabricante imaginava. No GPD WinMax 2, o processo de troca da pasta térmica é bem simples. Retiramos o cartão SD, as tampas da seção de jogos e o segundo disco, se houver. Desparafusamos os parafusos de baixo e os de trás. Se for realizar esse procedimento em outro notebook, assista a alguns tutoriais, mas principalmente faça devagar e com cuidado. Geralmente também se recomenda desconectar a bateria, mas aqui vou pular essa etapa. Desparafuso 2 parafusos do ventilador, e aqui vai uma observação para todos os donos desse aparelho. De tempos em tempos, é bom remover o próprio ventilador e tirar a poeira e possíveis pelos da divisória entre o ventilador e o radiador. Nesses 6 meses, já fiz isso 3 vezes, sendo a última antes de coletar os resultados mais recentes com a pasta térmica, mas sobre isso eu falo mais tarde. Agora vamos desparafusar alternadamente os 4 parafusos que seguram o dissipador de cobre. O 5º parafuso fica na ponta do radiador. Levante delicadamente todo o dissipador e, com a ajuda de um lenço umedecido com álcool isopropílico, limpe a superfície do processador e o próprio dissipador. Corte um pedaço de material de mudança de fase no tamanho da superfície do processador. Remova o filme protetor de um dos lados, coloque sobre o processador e, em vez de pressionar, massageie levemente para que ele grude e então remova o filme protetor do outro lado. Em seguida, coloque o sistema de refrigeração, parafuse em diagonal e monte tudo. Certifique-se de que não sobrou nenhum parafuso. Depois dessa operação, rapidamente verifiquei se estava funcionando e, de fato, após esses meses de uso, só de ligar o GPD já causava uma sensação negativa, pois logo no início o processador chegava a 80-90 graus Celsius. Agora está em 38 e funcionando silenciosamente. Então, abro o FurMark e coloco a GPU sob carga total. E, bem, o que vejo aqui? 43, 44 graus, então sei que já está infinitamente melhor, mas é claro que não se faz testes só no olho. Por isso, primeiro deixei o material de mudança de fase placa de teste de medição 7950 aquecer por algumas horas e só então comecei a realizar os primeiros testes. No entanto, antes que eu pudesse testar os jogos, era necessário estimar os novos limites de energia que o dispositivo pode suportar agora. Vejam, por favor, como a placa de teste de medição 7950 mudou completamente essa situação. Analisem esses dados por um momento. Vou dar uma dica. A temperatura do processador, assim como a temperatura da placa gráfica, foi reduzida em 30 a 32 graus Celsius. Acho que nem preciso dizer o quanto isso reduziu o ruído gerado pelo aparelho, mas em roxo também marquei aqui as frequências da GPU registradas durante o teste. É mesmo possível que tenham subido para esse nível? Bem, aparentemente sim, porque nenhuma placa gráfica gosta de trabalhar a 93 ou 95 graus Celsius como era antes. Não importa se é AMD, Intel ou Nvidia. A partir de 72 graus Celsius, a tensão do chip é reduzida gradualmente, resultando na queda das frequências. E assim, temos um dispositivo mais silencioso, que gera mais quadros, e normalmente eu poderia encerrar o vídeo aqui, mas eu sou eu e vocês assinam o meu canal porque eu gosto de superar as suas expectativas. Então, por favor, aqui vai ainda mais informação para você digerir, mas fique tranquilo. Você pode pausar, enviar o link deste vídeo para todos os seus amigos, para que eles também fiquem surpresos com esses dados, e só então analisar tudo com calma. Completar essa tabela com todos os testes levou muitas horas, então deixe um like e um comentário para ajudar no alcance, isso não custa nada e ajuda o canal, mas vamos ao que interessa. Observa-se que, independentemente da potência aplicada, as temperaturas permanecem em níveis não apenas aceitáveis, mas ideais. Lembre-se, FurMark é um Power Virus. A função dele é sobrecarregar ao máximo o sistema e gerar as temperaturas mais altas possíveis. Segundo o fabricante, a potência máxima padrão que o WinMax 2 pode suportar é de 24 watts, e olha só o que aconteceu aqui. Vejam que mesmo com 38 watts a temperatura ainda está agradável, mas olha só as frequências. Ainda um dia antes, no estado de fábrica, eu podia, entre aspas, rodar o FurMark a 1225 MHz. Agora posso me deliciar com um bolinho flutuante, enquanto a placa de vídeo trabalha a mais de 2000 MHz. Mas como sempre, aparece um porém. Pois é, placa de teste de medição 7950 provou o seu valor e nos permitiu eliminar o gargalo que era a pasta térmica ruim.
Dica: o sistema de refrigeração do processador e nossa invenção aplicada permitem manter estáveis até 50 watts. Infelizmente, o componente, ou melhor, a seção de componentes responsável por fornecer energia ao processador, não está dando conta. Bem, os VRMs, porque é deles que estamos falando, foram projetados neste dispositivo para alimentar o processador com esses 24 watts, e os engenheiros provavelmente deixaram uma pequena margem de segurança só por precaução. Aqui, vocês podem ver que nas anotações, no perfil de 30 e poucos watts, eu escrevi estrangulamento do módulo regulador de tensão, porque depois de cerca de 2 minutos após ligar a carga, a seção de alimentação começou a ceder. Com 35 watts, o estrangulamento também ocorre, mas só depois de mais de 5 minutos, e isso com a temperatura ambiente em 21 graus. Com 33 watts está ok, mas quando a temperatura ambiente sobe para cerca de 25 graus Celsius, a seção de alimentação também pode começar a estrangular levemente. Ainda assim, todos os testes de jogos foram realizados nesse perfil de 33 watts. Resumindo, colocar o placa de teste de medição 7950 aqui reduziu a temperatura em 30 graus e isso nos deu novamente a possibilidade de aumentar a potência. Como sabemos, mais potência com temperaturas mais baixas permite alcançar clocks mais altos na placa gráfica e no processador, mas para este material e para não complicar demais para vocês, vou deixar esse fato de lado, só menciono aqui de passagem, então o que isso nos traz nos jogos. O primeiro da lista é Horizon Zero Dawn. As duas primeiras medições foram feitas com a pasta térmica original, as duas seguintes com a placa de teste de medição 7950. Também adicionei o perfil silencioso aqui. Acontece que eu pessoalmente usei esse perfil com muita frequência, especialmente nos últimos meses, porque o aparelho ficou tão barulhento que eu mal conseguia suportar. Ao ativar o perfil silencioso, o GPD reduz a potência para 15 watts, mas dá para aumentar para 18 e ainda jogar tranquilamente. Depois de substituir a pasta térmica por um material de mudança de fase, no perfil silencioso, a configuração pode ser aumentada de 18 para 28 watts, mantendo as temperaturas do sistema AMD baixas. Na verdade, dá até para configurar 33 watts, mas aí o aparelho inteiro já fica bem quente, então 28 ainda é 86% a mais de consumo do que o fabricante recomenda, então é bom a gente se segurar um pouco nessas vontades. Mas antes a gente tinha pouco menos de 31 quadros por segundo, agora são 43 no perfil silencioso. Isso é um aumento de desempenho de 41%, uma verdadeira loucura. Como se não bastasse, você vê que a temperatura caiu 14 graus. Uma mudança dessas só poderia ser esperada ao pular pelo menos 2 gerações de processador. No perfil normal das ventoinhas, pulamos de 39 quadros para 44. Isso já é apenas 13% a mais de frames por segundo, mas lembre-se de que agora é a seção de alimentação da placa-mãe que nos mantém nesses 33 watts. Se não fosse por isso, poderíamos empurrar até 50 watts para esse sistema. É verdade que a curva de desempenho não é linear e o ganho já seria menos significativo, mas ainda haveria algum. Mesmo assim, vemos que a temperatura aqui caiu 19 graus Celsius e graças a isso agora, com o perfil normal da ventoinha, dá para jogar de forma muito agradável, porque o equipamento já não soa mais como um jato. Seria bom que também prestassem atenção nas barras laranjas. Eu coloquei elas aqui só para informação, por isso os valores delas não coincidem com o eixo X, mas dão o que pensar. Antes era 830 a 1335 MHz na placa de vídeo. O que é isso? Com o que vamos competir com as pessoas, se depois de trocar para a placa de teste de medição, temos 2000. Vamos dar uma olhada agora em Cyberpunk 2077, ou seja, o jogo que me motivou a melhorar o resfriamento neste dispositivo. Mencionei que não gosto de jogar com o GPD fazendo barulho nas mãos, e antes, no perfil de 18 watts, eu tinha 30 quadros por segundo. Após a operação, já são 38,6. Isso é um aumento de 30%, mas ainda assim, não há tantos quadros quanto eu gostaria. O ruído do perfil normal do ventilador agora está bem mais baixo do que antes, então dá para jogar tranquilamente assim, mas ainda assim mal passa dos 40 quadros por segundo. O jogo é exigente e prefiro uma resolução mais alta, então jogo em vez de 800p, eu jogo em 1200p. A boa notícia é que em breve deve sair uma nova versão do GPD WinMax 2 para o ano de 2025, com um processador Ryzen HX 370 bem mais potente, que pode trazer mais 30, talvez até 40% de desempenho. Por isso, se você não quiser perder essa análise, inscreva-se no canal, ative o sininho e adicione o site www.techmaniakhd.pl aos seus favoritos, porque só no YouTube é fácil perder novos conteúdos. Mesmo assim, Cyberpunk é um título graficamente exigente. Veremos os ganhos em um jogo mais dependente do processador.
Assassin's Creed Valhalla exige um processador mais potente e com clock mais alto. Agora, com o Honeywell placa de teste de medição 7950, devido às temperaturas muito mais baixas e à liberação de mais energia, as frequências do processador podem alcançar novos patamares nunca vistos. O Ryzen 8840U nos recompensa com esses belos aumentos. No perfil silencioso registramos um aumento maravilhoso, incrível, de até 52% na taxa de quadros. Antes, com menos de 28 quadros, era difícil jogar, mas com 42 já dá para jogar esse tipo de título tranquilamente. Antes também, com o ventilador ruidoso a 22 watts, tínhamos 35,5 quadros. Agora, quase em completo silêncio, 43,5. Isso é um aumento de 22%, ao mesmo tempo reduzindo as temperaturas em 19 graus. Considero algo assim um resultado realmente excelente. Tudo ótimo, mas agora me vem uma pergunta séria. Então, por que os fabricantes usam essas pastas térmicas de baixa qualidade? Eles agem assim por ignorância, desconhecimento ou para reduzir custos? Mesmo que esse placa de teste de medição 7950 custasse, sei lá, R$1 a mais para eles, vale a pena arruinar a própria reputação por uma coisa tão insignificante? Ou talvez seja por algo mais. Após alguns meses, quando o aparelho começar a fazer barulho e depois de um ano superaquecer e queimar, e aí? Você vai comprar um novo? É isso que motiva tudo isso? Ou há algo que eu desconheço? Nesse caso, por favor, explique isso. Compartilhe sua opinião nos comentários. Se gostou deste conteúdo, deixe um like e visite meu site www.techmania.khdipl. Com o menu intuitivo, você encontrará outros materiais inspiradores.